Queridos irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos à casa do Senhor. Estamos preparados para um encontro com Deus. É sempre um encontro especial. Estamos aqui não apenas em família, mas sobretudo sentindo ou querendo sentir e experienciar comunhão com o nosso Deus. Quero saudar também aqueles que estão em casa, em qualquer circunstância, seja nesta hora, em direto, uma vez que está a ser transmitido via Facebook e também YouTube, mas aqueles que podem ver mais tarde e acompanhar-nos, que seja um tempo também muito agradável para cada um de vós, sobretudo porque a vossa alma, o vosso espírito está a querer ter esta comunhão com o nosso Deus. Vamos ficar de pé para uma palavra de oração. Ó Pai querido, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nós te agradecemos muito porque Tu nos deste uma noite de descanso e agora, Senhor, com esta vontade que nós sempre temos de poder estar na Tua casa e nos encontrarmos contigo, aqui estamos, Senhor, para Te adorar. Que de facto, Senhor, o nosso louvor seja agradável a Ti, porque vem naturalmente das nossas vozes, mas sobretudo expressa o que está no nosso coração, Senhor, de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e continua a fazer, Senhor. Muito obrigado, Pai do céu, porque sabemos que Tu estás pronto para atender as nossas orações, o nosso pedido, a nossa ação de graças também, Senhor. E queremos, ó Deus do céu, rogar-te que o Teu Espírito nos venha assistir aqui. E que também, Senhor, aqueles que estão em casa possam do mesmo modo esquecer ou deixar de parte outras preocupações para que neste momento a sua mente e o seu coração, toda a sua alma, todo o seu ser esteja em íntima comunhão contigo, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que Tu és omnipresente, estás em todo o lugar e aqueles que Te invocam, onde quer que seja, Tu Te fazes presente, Senhor. Venha, ó Deus, abençoar-nos com essa presença e também com o Teu ensino, com a Tua orientação e também, Senhor, com a resposta às orações e às necessidades de cada um de nós, que a Tua vontade seja feita em cada um de nós. Muito obrigado, Pai do céu, porque Tu nos vais acompanhar neste culto e ao longo deste dia. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar um pouquinho, entretanto o grupo de louvor vem para nos dirigir neste tempo especial de adoração. Bom dia a todos os irmãos e irmãs. Gostaria de ler, os irmãos que tiverem podem acompanhar comigo, ler o Salmo número 97. Salmo 97. É um salmo que eu costumo ler muitas vezes porque é o meu salmo preferido. É um salmo que nos dá uma imagem da glória de Deus, da soberania de Deus, do seu poder, da sua presença sobre a terra. Então vamos ler. Esse salmo diz assim: O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos que servem a imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda a alma dos seus santos,
e Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Amém. Nosso Deus é um Deus que reina, é um Deus diante de cuja presença coisas maravilhosas acontecem. Como diz aí, até os montes se derretem na sua presença. Eles se derretem como cera. E que os nossos corações também possam ser tocados e quebrantados neste momento, nesta hora, porque o Senhor está aqui. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. Começando precisamente a cantar que Ele reina em mim, em cada um de nós. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me
verdade, Senhor Deus, que palavras podem expressar ou retribuir tudo quanto tu fizeste, tens feito e irás fazer por cada um de nós, ó Deus. Nós sabemos que é na cruz que nós encontramos a salvação, é na cruz que nós encontramos o verdadeiro Deus, como Ele é, como Ele deseja se revelar a cada um de nós. Agradecemos porque teu Filho Jesus não ficou na cruz, mas Ele foi ressuscitado, Ele vive em cada um de nós. Por isso, Senhor Deus, vem viver, vem ser o centro, Jesus, das nossas vidas, de tudo aquilo que temos, de tudo aquilo que somos, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes. Senhor Deus, de todo o nosso ser, vem ser o centro das nossas vidas. Jesus, seu centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seu centro, minha esperança e canção, Jesus. Seu fogo em meu ser, seu vento a soprar, a razão de viver, Jesus, em meu ser, seu vento a soprar, a razão de viver, Jesus, se avisar, meu caminho, direção, Jesus. Podem sentar.
Queridos irmãos e amigos, é bom estarmos na casa do Senhor e meditarmos naquilo que é a palavra do nosso Deus. Os que estão aqui, quem gosta de uvas? Uvas maduras, em bom estado, como aquelas que nós podemos encontrar nas videiras portuguesas hoje, é isso? Não. Se formos a uma videira portuguesa, seja no Douro, seja no Alentejo, onde quer que seja, e há muitas, com muitas variedades, aquilo que vamos encontrar hoje são uvas verdes. Já experimentaram comer uvas verdes? São deliciosas, não é? Para quem gosta de ficar com a boca arrepanhada, amarga, isso leva-nos a pensar exatamente num texto bíblico que eu gostaria de partilhar convosco, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. No início. Ezequiel capítulo 18. Vamos começar no versículo 1. Ezequiel, a par de Jeremias e de Isaías, foram profetas do tempo do cativeiro, anunciando que o cativeiro chegaria, mas ao mesmo tempo anunciando também que depois desse tempo de cativeiro, Deus haveria de restaurar a nação, havia de restaurar o povo. Ezequiel capítulo 18. E vamos ler os primeiros 3 versículos. De novo veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que quereis vós dizer, citando na terra de Israel este provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embutaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, não se vos permite mais usar deste provérbio a Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embutaram. Neste mês especialmente dedicado na nossa igreja à família, nós queremos hoje homenagear os homens, que são pais, e queremos fazê-lo na plena observância daquele mandamento do Senhor, dos 10 mandamentos, o 5º: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e os teus dias sejam prolongados na terra. No domingo passado homenageámos as mães da nossa igreja. Hoje queremos focar a nossa atenção nos pais, em particular. E a mensagem de hoje, não fiquem a pensar, é só para os pais, é só para os homens, porque não é. Este texto pode aplicar-se a cada um de nós e já vamos ver, à medida que vamos entrando e seguindo pelo texto da revelação de Deus a Ezequiel, como ele se aplica a nós. Mas sem dúvida a nossa igreja tem tido uma preocupação e uma ênfase grande pelas famílias. Família é naturalmente uma instituição divina, é muito importante para Deus, é muito importante para nós que somos membros da família e por isso mesmo a nossa igreja dá este valor, esta ênfase, esta dedicação à família para a valorizar, para a enriquecer. E também, ao mesmo tempo, como a nossa igreja, nós temos procurado dar essa ênfase. A nossa igreja é uma família. Não é uma igreja grande, mas é uma igreja de família. Uma igreja em que as famílias fazem parte e, na verdade, em termos espirituais, nós somos uma família só, família de Deus que se reúne neste lugar. Então, meus irmãos, olhando para este texto e para aquilo que naturalmente vamos considerar a seguir, surge ou tem que haver uma pergunta: o que é que significou esta palavra de Deus para Ezequiel? E o que é que esta mesma palavra significa para nós nos dias de hoje? Quando nós vamos continuar a ler o texto, vamos encontrar 3 personagens: o pai, o filho e o filho do filho. Aquilo que naturalmente chamaríamos de neto. Então, 3 gerações aqui. E vamos considerar primeiramente os versículos 5 até ao 9. Mas ainda assim ler o 4 para não ficar aí como que esquecido no meio, embora lá mais para o final eu lhe venha a fazer referência. Mas o verso 4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como o é
a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Eu gostaria que de novo nós considerássemos este provérbio que era bastante comum em Israel e que o Senhor Deus está a dizer a Ezequiel para que não seja mais usado, porque ele de facto não tem sentido, não pode ser aplicado, é alguma coisa que tem que ser alterado. E ele diz, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embutaram. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embutaram. O que é que Deus está a querer trazer aqui à colação e procurar apontar e fazer uma chamada de atenção, um ensino, um encorajamento, uma orientação para pais e filhos? Conforme vos disse, então temos aqui 3 personagens. Vamos ver o que Deus diz acerca da primeira personagem, que é o pai. E no verso 5 até 9, lemos assim. Sendo, pois, o homem justo e procedendo com retidão e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando, porém, ao devedor o seu penhor, não roubando, repartindo o seu pão com o faminto e cobrindo ao nu com vestido, não emprestando com usura e não recebendo mais do que emprestou, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeira justiça entre homem e homem, e andando nos meus estatutos e guardando as minhas ordenanças para proceder segundo a verdade, esse é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui neste primeiro ponto da nossa mensagem, nós consideramos o caráter e os atos do pai, que naturalmente depois vamos ver se vão refletir, ou podem, ou devem refletir no filho. Então, homens, pais, prestem bem atenção. Isto é para todos nós. Eu também sou homem, também sou pai, também sou avô. De facto, nós nos enquadramos aqui. Mas isso não significa que as mulheres fiquem de fora. Vejam o ensino que naturalmente está aí. O pai aqui é apresentado e retratado pelo seu caráter e pelas suas ações. E nós notamos aqui 3 grupos de aspectos que o nosso Deus quer salientar. Em primeiro lugar, diz, sendo um homem justo. E quando nós pensamos, e hoje temos este privilégio de ter a Bíblia como um todo, nós lemos lá mais adiante no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 10, dizendo isto, não há um justo, não há um sequer. Então como é que este homem, deste tempo do Antigo Testamento, que está aqui no anonimato, pode ser qualquer um, é um homem justo? O que é isso então? Será que é um super-homem? Será que é alguém tão especial que se destaca dos outros e que nós não conseguimos identificar-nos, não nos encaixamos, nós estamos distantes deste homem justo? A Escritura diz-nos, e aqui só algumas pinceladas, pensando em Noé. E quando chegamos a Noé, à história de Noé, lá no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9, diz assim, Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Diz a Escritura, Noé era um homem justo e íntegro. Quando nós avançamos um pouco mais e chegamos a Jó, também logo lá no início, no livro de Jó, capítulo 1, verso 1, diz que Jó era um homem íntegro e justo, que temia a Deus e se desviava do mal. Então o que é um homem justo? O homem justo é aquele que tem um caráter edificado em valores retos, que na verdade cumpre os seus direitos e deveres de uma forma bem concreta e bem justa, bem reta. Ele tem um sentido de justiça permanente, sem se deixar corromper. Volto então a dizer, um homem justo é o que tem um caráter edificado em valores retos, num cumprimento de direitos e de deveres, com um sentido de justiça permanente, sem se deixar corromper.
O segundo aspecto que Deus destaca deste homem, que Ele quer colocar aqui diante de nós como exemplo, é que ele procede com retidão e justiça. E é interessante, depende naturalmente das traduções, mas quando nós olhamos para os versículos 6 em diante até ao 8, nós vemos que há aqui o uso constante da forma verbal no chamado gerúndio ou no particípio presente. Isto é, alguma coisa que não acontece esporadicamente, não acontece de vez em quando, mas é um ato contínuo. Isto é uma forma de estar. E nós sabemos que um ato gera um hábito e um hábito constante acaba por formar um caráter. É um pouco isso em termos muito diretos, a definição, como se chega ao caráter. É um ato, depois outro ato, que torna-se um hábito e aí temos um caráter. Então, aquilo que nós encontramos aqui é que este homem justo, que é destacado aqui, sublinhado, colocado como exemplo para todos os homens, pais, é que ele procede com retidão e justiça. E Deus esclareceu o que é que isso significa, o que é, no fim de contas, o procedimento de um homem justo. E vejam estes vários aspectos. Em primeiro lugar, diz que este homem justo não se contamina com a idolatria. Este aparece logo à cabeça. E porquê? Porque de facto era extremamente importante neste tempo. Israel iria ser levado para o cativeiro, Israel iria ser penalizado exatamente por causa da sua prática idólatra constante. Israel acabou por absorver os ídolos, fazia à semelhança dos outros povos, imagens de escultura, de pedra, de bronze, de ferro, daquilo que fosse que estivesse à sua mão e se prostrava diante deles para os adorar. E Deus tinha proibido claramente isso, de uma forma muito clara lá no Egito, quando o povo também estava exatamente mergulhado em toda aquela envolvente idólatra dos egípcios que tinham um sem número de deuses e o povo, de certo modo, em algumas ocasiões, acabou por ir atrás desses deuses, adorando o boi Apis, adorando Ísis, adorando este e aquele, o sol, etc. Deus proibiu terminantemente e deixou isso muito claro. Não terás outros deuses diante de mim, nem farás para ti imagem alguma de escultura para te prostrares diante delas e adorares. A idolatria era de facto proibitiva para o povo de Deus, que conhecia o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus que somente pode ser adorado sem qualquer reserva e sem qualquer intromissão de outros. Então o homem justo não se contamina com a idolatria. Mas também este homem justo não se contamina com a mulher do próximo. Ele não é adúltero. E aqui estamos uma vez mais a cair exatamente no âmbito de um dos 10 mandamentos. Não adulterarás. Então ele não se contamina com a mulher do próximo, seja ela qual for, seja mais próxima ou mais distante, ele não se contamina com a mulher do próximo. Mas também, e passando ao versículo 7, diz que ele não oprima nem explora os outros. E verso 7 diz, não oprimindo a ninguém, tornando, porém, ao devedor o seu penhor. Ele não oprime nem explora os outros. Isto é, não se serve dos outros. Não abusa da bondade ou da humildade dos outros. Ainda neste versículo diz que ele paga as suas dívidas. Um homem honesto pode precisar de tomar dinheiro de empréstimo. E particularmente nos dias de hoje, aliás, isto tem sido uma constante da humanidade, muitas vezes é preciso contrair um empréstimo para comprar alguma coisa que nós necessitamos. Mas a preocupação do homem honesto qual deve ser? Pagar a dívida. No tempo aprazado, como ele puder. Eu tive ao longo dos anos várias oportunidades para pedir dinheiro ao banco, para pagar uma casa, para fazer algumas obras ou o que quer que fosse. Mas eu não descansava naquele sentido, eu não deixava de dormir. Mas a minha preocupação era, quando é que eu posso pagar esta dívida? E então, aliás, neste momento, como nós, ou pelo menos muitos sabemos, a nossa igreja tem alguma dívida ainda relacionada com a construção de alguns anos, e aquilo que é a minha preocupação é, chegará o tempo em que a igreja pagará a sua dívida, não é? O homem justo não acumula dívidas,
e tem esta preocupação em pagá-las no devido tempo. Ficar a dever não é pecado, nem é maldade, é próprio do ser humano, mas não pagar as dívidas é que já não é correto. No verso 7 diz, ele não rouba, ele não tira aquilo que é dos outros. E aqui também encontramos o contexto de um outro mandamento, não é? Não furtarás. Depois, no verso 7, ainda, diz, repartindo o seu pão com o faminto e cobrindo ao nu com vestido. Então, por outras palavras, ele faz bem ao próximo. Ele procura também repartir com aqueles que têm necessidade, que estão à sua volta, um pouco daquilo que tem. Ele faz bem ao próximo. E no verso 8, ele acrescenta aqui outra coisa que era comum a Israel acontecer e que era simplesmente inaceitável, que era emprestar com usura. No verso 8 ele diz, não emprestando com usura e não recebendo mais do que aquilo que emprestou. Não emprestando com usura. E usura significa o quê? Com juros elevadíssimos, que acabam por afogar mais. E nós todos sabemos, certamente, eu direi, é genérico, qualquer um de nós que pede dinheiro emprestado a um banco, o banco espera, obviamente, ter esse dinheiro de volta e mais o valor dos juros. E às vezes são os juros, são comissões e outras coisas mais, e é por isso que nós, logo que pudermos, queremos libertar-nos exatamente desse encargo, porque se não tivermos cuidado, ele vai crescendo, vai somando, não é? Mas o homem justo não empresta com usura. Ele procura e tem direito a receber aquilo que é seu, mas sem usura. Já consideramos então dois aspectos. Ele é um homem justo, mas procede com retidão e justiça. E há aqui um outro elemento que agora passa para o plano espiritual, saindo aqui do plano social, do plano económico, daquilo que é o seu dia-a-dia, o seu relacionamento com os outros, vem para o seu relacionamento com Deus. E no versículo 9 diz, andando nos meus estatutos e guardando as minhas ordenanças para proceder segundo a verdade. Andando, guardando. De novo encontramos os verbos na forma do particípio presente, do gerúndio, uma ação contínua. Isto é, ele não anda de vez em quando no caminho do Senhor, ele não é de vez em quando que tem uma comunhão com Deus, ele anda sistematicamente no caminho do Senhor, um ato contínuo, é um modo de estar na vida, não há uma coisa que acontece de vez em quando, por acaso, uma vez por ano, mas é de facto este andar no caminho do Senhor. E ele guarda as ordenanças. E guardar as ordenanças não é pegar nelas, escrever e colocar bem guardado lá no cofre da casa. Não. Guardar é guardar aonde? No nosso coração. Há um dos salmos que diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu a primeira vez que ouvi isso, de um líder que, entretanto, o Senhor já chamou para si, Moisés Gomes, achei interessante depois como ele fez logo ali um sermão com esse versículo. A melhor coisa, no melhor lugar, para o melhor propósito. Estão a ver, já foi há mais de 40 anos, não esquece, não é? É tão direto, tão objetivo. A melhor coisa qual é? A tua palavra. No melhor lugar qual é? O meu coração. Para o melhor propósito qual é? Não pecar contra ti. Então, guardar os mandamentos, guardar as ordenanças no nosso coração, para quê? Para obedecermos ao Senhor e para não pecarmos contra Ele. Os mandamentos não são opção para os filhos de Deus. São regras, são normas, são preceitos, instruções, regulamentos para uma vida correta. E quando nós juntamos estes três aspectos, de ser um homem justo, de proceder com retidão e justiça e de andar nos caminhos do Senhor, vem então aquilo que é a definição, ou que Deus remata dizendo, eis aquilo que é um homem justo. E no final do verso 9 ele diz, esse é justo. Esse é justo. Se nós queremos a definição de um homem justo, é aquilo que está aqui para cima. O homem justo é isto. Não apenas ele tem um caráter que é justo, mas os seus atos revelam exatamente esse caráter. E agora notem, este homem que é justo
é abençoado. E qual é a bênção? Vejam aquilo que Deus diz. Esse homem, ou esse é justo, certamente viverá. Certamente viverá. Não haja dúvidas, certamente viverá. Eu há pouco li o versículo 4, quando fala, e eu voltarei a este versículo para o final, quando diz que a alma que pecar, essa morrerá. Aquilo que ele está a dizer é que o homem justo certamente viverá. E há aqui este contraste, de uma forma bem clara, como o Senhor gosta de estabelecer. E este homem justo é então o quê? Um exemplo para os seus filhos. Homens, pais, agora para nós. Somos nós bom exemplo para os nossos filhos? A resposta é de cada um de vós. Não é? Já agora permitam-me, para que as mulheres não fiquem isoladas, a pensar, o pastor só está a falar hoje para os homens, apliquem isto. E aí onde está o homem, coloquem mulheres e a mulher justa enquadra-se perfeitamente aqui. Mas a pergunta é, de facto, somos nós um bom exemplo para os nossos filhos? Vamos ao segundo bloco de texto. E agora passamos do pai para o filho. E aí vamos ver então os versículos 10 até 13. E diz assim: se ele gerar um filho que se torne salteador, que derrame sangue, que faça a seu irmão qualquer destas coisas e que não cumpra com nenhum desses deveres, porém coma sobre os montes e contamina a mulher do seu próximo, oprima o pobre e necessitado, pratique roubos, não devolva o penhor, levante os olhos para os ídolos, cometa abominação, empreste com usura e receba mais do que emprestou, porventura viverá ele? Não viverá. Todas estas abominações ele as praticou, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Certamente que um pai pode e deve ser um bom exemplo para o seu filho. Porém, ainda que seja assim, o seu filho pode ignorar o exemplo bom do seu pai e tornar-se um mau caráter. E aquilo que eu gostaria de focar a vossa atenção é exatamente nisto. Um filho mau caráter e irresponsável. É aqui descrito nestas palavras da revelação de Deus a Ezequiel. Deus falou a Ezequiel como um filho pode ser exatamente o contrário do seu pai. Como pode ser o oposto no caráter, oposto no procedimento. E vejam, aqui sem estar agora com mais detalhes, porque eu usei esse tempo para falar daquilo que é o seu aspecto positivo, aqui temos exatamente o oposto, o aspecto negativo. Diz aqui no verso 10 que ele torna-se salteador. Mas nos dias de hoje, ele até pode ser um drogado, pode ser um bêbado, pode ser violento, pode ser fraudulento, pode ser criminoso, derramar sangue e por aí fora. E esse enquadra-se exatamente em muitos filhos que nós encontramos hoje. Às vezes, o pai só sabe quando o filho é apanhado em sarilhos e fica a contas com a justiça dos homens. Porque o pai, ou porque está distante, ou porque não liga mesmo, não se preocupa, ou porque está tão ocupado, então acaba por nem dar conta daquilo que o filho anda a fazer. Quando eu digo filho, podemos dizer filha. E quando o filho ou a filha tem este mau procedimento, o pai acaba por, mais cedo ou mais tarde, ser chamado a contas. Até aos 16, 18 anos, creio que até aos 16, se for presente diante da justiça, pode ser considerado inimputável, não é? Não há justiça que lhe pegue. Pode-lhe dar um raspanete, pode dar uma repreensão, mas raramente vai para a prisão. Mas imaginem o que isso significa quando passa os 18 anos, com 19, com 20, e tem este tipo de procedimento. Como é que um pai fica diante de um filho que se torna salteador, ou que é drogado, ou que é bêbado, que é violento, que é fraudulento, que é criminoso, que derrama sangue e por aí fora? E acrescenta mais. Em oposição ao seu pai,
ele não cumpre com nenhum dos seus deveres. É um filho que só reclama direitos. Eu quero, eu quero, eu quero, este é o meu direito, mas deveres não é com ele. Tem um caso ou outro com a mulher do seu próximo, às vezes até com a mulher do seu amigo mais próximo. Acaba por oprimir o pobre e o necessitado com a maior facilidade e sem grande preocupação. Ele rouba, e rouba às vezes para manter o seu estilo de vida, seja para a droga, seja aquilo que for. E meus irmãos, esta questão da droga é simplesmente terrível, porque tantos jovens que têm caído nas malhas da droga, roubam fora e depois, quando já não dá mais, roubam tudo aquilo que têm em casa. E até se for necessário, espancam pai, mãe, avó, seja o que for, para pegarem alguns haveres de ouro, ou seja, aquilo que puder ser vendido e trocado por uma dose. Imaginem como a nossa sociedade está ainda tão cheia destas situações e tantas famílias que hoje sofrem tremendamente por causa de um filho que é mau caráter, porque caiu nestas malhas e não consegue sair delas. Não devolve aquilo que pediu de empréstimo. Eu só preciso por um mês, daqui por um mês eu pago. E passam um mês, 2, 3, passam anos e nunca mais. Torna-se idólatra, ou ateu, ou herege, deixa de crer e temer a Deus. Eu fico, às vezes, tão triste mesmo, quando alguns destes jovens estiveram aqui, de pequeninos, e foram crescendo, chegaram à idade terrível da adolescência, e envolveram-se com um grupo na escola, onde quer que fosse, no bairro, e tornaram-se exatamente isso, mau caráteres, salteadores, roubadores, drogados, bêbados. E como os pais sofrem. Como eu já tenho sofrido com alguns desses pais. Simplesmente porque foram anos, não meses, anos terríveis. Eu, graças a Deus, porque um dos casos que me lembro bem, graças a Deus está superado. Mas tantas histórias terríveis de jovens que se envolveram em droga, que mergulharam deste modo e que tornaram, de facto, os seus pais amargurados, tão tristes. Também diz a Escritura que quando emprestam são usurários. E depois vejam, e se tem filhos? Que exemplo é que um filho que tem este tipo de comportamento, que é mau caráter, que é responsável, tem filhos, como é que vai educar os seus filhos? Que vergonha sentem as crianças, filhas de um pai assim, sabendo os desmandos do seu pai? Quantas privações sofrem os seus filhos por conta da responsabilidade de um pai que apenas foi progenitor? Que efeito tem um pai mau caráter no crescimento e desenvolvimento dos seus filhos? Irão eles seguir o seu exemplo? Não necessariamente. E é interessante porque Deus aqui deixa esta palavra de esperança. O filho de um pai delinquente, salteador, mau caráter, não tem que ser igual ao seu pai. Nós temos um ditado, um provérbio português. Tal filho, eu sei que sabem, tal filho, tal pai. Nem sempre é assim. E aquilo que Deus está a dizer a Ezequiel isso não se aplica. Vamos ver os versículos seguintes, porque vamos chegar agora ao ponto de considerar o filho do filho, isto é, o neto daquele pai. E este filho do filho é inteligente e é bom caráter. E nós encontramos isso nos versículos 14 até 17, quando diz: eis que também, se este, por sua vez, gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, tema e não cometa coisas semelhantes, não coma sobre os montes, nem levante os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contamine a mulher do seu próximo, nem oprima a ninguém, e não empreste sob penhores, nem roube,
porém reparta o seu pão com o faminto e cubra ao nu com vestido, que é parte da iniquidade da sua mão, que não receba usura, nem mais do que emprestou, que observe as minhas ordenanças e ande nos meus caminhos. Esse não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá. Isto é, o filho não tem que ser igual ao pai. E um pai que é mau exemplo não tem que ter filhos completamente perturbados e delinquentes. Assim como um pai delinquente, um pai que erra, um pai que faz tanto disparate, não tem que ser seguido do mesmo modo pelos seus filhos. E meus irmãos, estão a notar como aqui, de facto, Deus está a procurar aplicar aquilo que ou tinha que ser o entendimento deles em relação àquilo que Jesus estava a dizer. Ouviste este provérbio de Israel: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Não mais este provérbio. Porquê? Porque não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Os filhos não têm que receber diretamente aquilo que é o resultado dos erros do seu pai. Há esperança. Os filhos não têm que seguir os erros dos seus pais. Deus mostrou a Ezequiel, e através de Ezequiel àquele povo, e pela Sagrada Escritura, Ele mostra a todos nós, hoje, que os filhos não têm de copiar os maus exemplos dos pais. Quando o filho do filho vê os erros do seu pai, e teme ao Senhor e decide não os cometer, é um filho inteligente, é um filho sábio. Ele vê os erros dos outros, do seu pai, viu as consequências e diz: eu não quero isto, eu não quero esta vida, este caminho eu não quero seguir, eu não quero ter que aguentar com tudo isto na minha vida e passar isso aos meus. Cada um de nós vive a sua vida, mas olhando e sendo, de certo modo, influenciado por aquilo que os seus pais foram. Nós podemos dizer que este jovem, ou este filho daquele filho, aprendeu a lição. Ele não segue o mau exemplo do pai, mas sim o bom exemplo do avô. E gostaria aqui de deixar claro que o que está em destaque aqui da parte de Deus não é questão de ser avô ou pai. Porque o que está aqui poderia ser exatamente o contrário. Ou seja, poderia ser um pai mau caráter, que tivesse um filho bom caráter e depois, por sua vez, o contrário. Não é isso que é relevante aqui. O que é relevante aqui é o exemplo que é dado. O exemplo que o pai dá ao seu filho. Cada um de nós vive a sua vida como se estivesse num palco. Todos observam aquilo que fazemos. Todos comentam aquilo que nós fazemos. Muitos sabem que estar sentado aí é uma coisa, vir para aqui para a frente é outra, não é? E alguns sentem-se tão bem, tão tranquilos aí, mas quando chegam aqui à frente parece que a voz se apaga, não é? Parece que as pernas começam a tremer, como nós dizemos em bom português, como várias verdes. De facto, nós estamos a ser observados por todos. Olham-nos da cabeça aos pés. Mas reparem, no dia a dia, na nossa vida, é assim, onde quer que estivermos. Nós estamos como que num palco, os outros olham, observam-nos, veem aquilo que nós vemos. E deixem-me dizer, as crianças pequenas não são estúpidas, nem estão distraídas quando se trata do exemplo do pai ou da mãe. Às vezes as crianças vão crescendo com uma revolta dentro de si por causa das incoerências dos pais. E passamos agora à última parte, aquilo que no fim de contas é a consequência de tudo isto. Quando Deus diz: a alma que pecar. E gostaria de chamar a vossa atenção para o versículo 4 e depois um pouco mais adiante do versículo 20. E no versículo 4 Deus diz assim: eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E seguindo agora ao versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Isto é, cada um
tem que aguentar as consequências dos seus atos. Notem que há aqui um denominador comum a estes três personagens. A personagem do pai, do filho, do neto. E esse denominador comum é a responsabilidade individual. Cada um é responsável pelos seus atos diante de Deus. E há duas palavras aqui que nós precisamos de considerar nesta expressão, que é repetida no verso 4 e depois no verso 9, que é: a alma que pecar, morrerá. Eu gostaria que pudéssemos atentar para duas destas palavras para as procurar entender no seu significado. Por um lado, alma, e depois morrerá. Vamos olhar para para estas duas palavras. O que é isso de alma? Quando aqui está a ser usado pelo próprio Deus na revelação a Ezequiel, a palavra alma, o que é que Deus quer dizer? Eu creio que aqui, meus irmãos, neste contexto, alma significa a vida humana. É um indivíduo em si. Tem em si mesmo a ideia de alma vivente, tal como Deus se referiu lá a Adão no momento da criação. E só para citar, Gênesis capítulo 2, verso 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então eu creio, meus irmãos, que é nesse sentido que a palavra alma é aplicada aqui. Isto é, alma vivente, alma que vive, alma que é um indivíduo no seu todo. Depois morrerá. A palavra morrerá. Morte é sempre separação. Quando uma pessoa, um indivíduo ou alma vivente vira as costas a Deus e vive na idolatria, está separado de Deus. Não tem comunhão com o Criador, ignora-o, despreza-o, trata como se ele não existisse. Essa é a morte espiritual. Então, morte espiritual, separação de Deus. Mas quando uma pessoa, seja por doença, pela idade avançada, por acidente, dá o último suspiro, acontece a separação do seu espírito. E às vezes na Escritura é apresentada a palavra alma. E o seu espírito, ou alma neste caso, a parte imaterial, sai do seu corpo e vai dar contas a Deus. Isso é a chamada morte física. O que Deus está a querer dizer aqui é que todo aquele, seja pai, seja filho, seja neto, que tiver uma vida injusta, que seja um mau caráter, separado de Deus, está condenado à morte, tanto física como espiritual. E o filho não tem que levar com a iniquidade do pai, nem o pai tem que aguentar com os erros do filho, embora muitas vezes o tenha que fazer. Isto não significa, então, que os filhos não sofram por causa dos erros dos pais. Sofrem. Nem significa que os pais, às vezes, não tenham que pagar pelos erros dos filhos, tantas vezes. Significa que, diante de Deus, cada um é responsável pelos seus atos. Segundo aquele provérbio, se os pais comessem uvas verdes, os dentes dos filhos embutariam. Mas não seria mais assim. Deus está a dizer, isso acabou. No verso 3 deste capítulo 18, ele diz: vivo eu, diz o Senhor, não se vos permite mais usar deste provérbio em Israel. Isto é, cada um dará contas de si. Os pais não têm que passar esta herança pesada para os seus filhos, e os filhos é que vão sofrer as consequências dos erros dos pais diante de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu já não tenho tempo e também não tinha esse propósito, mas é interessante e convido-vos a lerem em casa os restantes versículos deste capítulo, porque vai falar exatamente do ímpio que se converte, vai falar daquele que é justo, que abandona a sua fé. E de facto é interessante porque diz aí claramente que Deus deseja que o pecador se converta, que abandone o caminho da injustiça, da perversão, da maldade. E se ele se converter, Deus o recebe e dá-lhe uma nova oportunidade. E diz a Escritura, no verso 22, que Deus até se esquece das transgressões que o ímpio comete. Vejam só, Deus até se esquece
das transgressões que um ímpio cometeu na sua vida, se ele se converter. Meus irmãos, é tão somente a graça e a misericórdia de Deus sobre o pecador arrependido, não é? Graça e misericórdia de Deus sobre aquele que se arrepende. Vamos fazer e finalizar com uma aplicação. Para os homens, pais, a pergunta está aí e a resposta deve ser de cada um de nós, minha também. Que tipo de exemplo temos sido nós para os nossos filhos? Só trazer aqui à memória uma pequena ilustração. Um dia, um rapazinho virou-se para o seu pai e disse: pai, gosto tanto de ti quando estamos na igreja. Mas em casa não. Então, mas porquê, filho? Porque tu em casa és diferente daquilo que és na igreja. Sou diferente? É. Em casa tu não és a mesma coisa que és na igreja. Os irmãos, certamente que quando nós vimos à igreja podemos colocar uma roupa mais bonita. Quando chegamos a casa tiramos, podemos vestir um pijama, um t-shirt, uns calções, estar de sapatilhas. Não é isso que nos torna diferentes. Nós não podemos ter uma coisa na igreja com a ideia de que somos mais certinhos, mais retos, mais justos, e depois chegar a casa e sermos exatamente o oposto. Aquele pequenino chamou a atenção do seu pai: eu gosto tanto de ti quando estás na igreja. Mas em casa? Ui, meu Deus. O que é que seria se os nossos filhos dissessem isso de nós? Já pensaram? Eu penso, meus irmãos, que a minha cara ficaria bem vermelha, ou teria de a pintar de preto, ou deixar crescer as barbas brancas, não é? Para procurar esconder um pouco. Não, mas não adianta esconder. Nós somos aquilo que somos. E em casa, na igreja, seja onde for, nós devemos ter o mesmo caráter. Ter o mesmo tipo de comportamento. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Mas tem que ser o nosso desafio. E aos filhos, uma palavra para os filhos. O vosso pai pode não ser perfeito, mas certamente tem virtudes. E aquilo que é a minha indicação é: imitai essas virtudes do vosso pai. Se o vosso pai é crente, temente ao Senhor, segui-o na caminhada com Deus, apesar de ele às vezes tropeçar. Amanhã também vós, ou até já hoje, sereis pais. Que exemplo estáis a mostrar aos vossos filhos? Comecei com um provérbio hebreu. Termino com um provérbio português. Filho és, pai serás, assim como fizeres, assim acharás. Filho és, pai serás, assim como fizeres, assim acharás. Há alguma coisa para pensar, para refletir, mas sobretudo aquilo que está na palavra de Deus. Eu vou pedir que fiquemos de pé para uma palavra de oração. Ainda temos alguma parte mais neste culto, mas eu quero orar pelos pais, porque como igreja nós temos essa responsabilidade e esse privilégio de podermos ter no nosso meio famílias que estão completas, que têm os seus pais aqui. E vou pedir depois que numa breve oração os filhos que estão aqui orem pelos seus pais. Em silêncio talvez, ou se estiverem perto, cheguem-se junto dele, ponham a sua mão, mas vamos orar. Eu vou orar como pastor, não como pai de pais, mas como pastor pelos pais da nossa igreja. Querido Deus e bom Pai do céu, nós te agradecemos muito, Senhor, porque tu nos dás estes exemplos, estas palavras que vêm de ti, de tal modo que elas podem ser orientações, instruções, normativas para nós, para o nosso viver, e como elas nos ajudam, Senhor, a sermos cada vez mais conformes com aquele Senhor Jesus, que foi tão fiel, tão direto na sua relação com o Pai. E nós queremos também, Senhor, ter essa mesma relação contigo como nosso Pai.
Mas também, Senhor, queremos rogar-te pelos pais da nossa igreja, pelos homens, Senhor, sejam eles pais ou avós, te rogamos, Senhor, que a cada um tu abençoes e que dispenses, Senhor, a tua sabedoria, a tua orientação, a força do teu Espírito para tomarem as decisões certas, as escolhas acertadas, Pai do céu. Aceita, Senhor, a nossa gratidão pelos pais que tu nos tens dado como chefes de família e que fazem parte da nossa igreja, Senhor. Abençoa cada um deles, em nome e por amor de Jesus. E agora peço que os filhos, se estão perto do seu pai, possam chegar junto deles e, ainda que em silêncio, orar por eles, dando graças a Deus pelo pai que tem e procurando, acima de tudo, serem também filhos com bom caráter. Ouve, Senhor, a oração destes filhos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Os filhos vão continuar a orar, com certeza, pelos seus pais, não é, filho? E tu pelas tuas filhas. Bem, podem sentar-se, vou dar a oportunidade à irmã Abigail, também ao Tiago, para virem ter uma palavra de informação. Depois o grupo de louvor vai terminar. Só duas palavrinhas muito breves enquanto eles chegam. O retiro da nossa igreja, que estava apontado para o início de setembro, no acampamento em Água de Madeiras, não se irá realizar no acampamento por falta de número de inscrição. Penso que talvez por uma questão de despesas, mas contamos fazê-lo na nossa igreja durante o mês de setembro, aí de tal modo que então todos aqueles que até manifestaram interesse poderão participar e outros mais. Uma palavra também, o nosso irmão Lucas, jogador do Portimonense, que esteve aqui na nossa igreja, é membro da nossa igreja ainda, mandou saudações para toda a igreja. E uma palavra final, não posso deixar de reconhecer, às vezes é mais porque fico de costas, não é? Mas os arranjos florais que a nossa irmã Abigail e outras irmãs têm feito e que são tão bonitos. Obrigado por este talento, por esta dedicação, por este tempo. Está convosco, depois com o grupo de louvor. Bom dia a todos os irmãos. Estamos aqui para relembrar que no próximo domingo, dia 23, será o Dia da Família, e com isso queremos pedir aos irmãos que venham todos ao culto, como é óbvio, e da parte da tarde teremos um convívio, uma confraternização no Parque da Cidade. A irmã Abigail vai passar a explicar melhor os pormenores dessa confraternização. No entanto, para os irmãos que para esse dia já encomendaram as suas t-shirts, eu já as tenho aí, já as posso entregar. Para aqueles que ainda quiserem fazer uma encomenda, ainda poderá ser feito, ainda que por causa da quantidade o valor possa não ser o mesmo. Mas, no entanto, vamos tentar negociar a melhor maneira. Mas aos interessados podem vir ter comigo, as senhoras podem ter com a irmã Abigail para que possamos realmente fazer mais encomenda de mais t-shirts. As t-shirts ficaram lindíssimas, espero que os que encomendaram gostem, e eu gostei das que mandei vir para mim. E ainda assim, pronto, aos interessados, façam o favor de vir ter comigo, ou com alguém da União de Homens, ou com a irmã Abigail, ou União Feminina. Este não vai ser só um tempo da União Feminina, nem só da União de Homens, é também de confraternização. Já está a organizar um tempo para todos nós, bem passado, em união, em comunhão, e da União de Jovens também. Vamos estar todos juntos, vai ser um tempo em família. Mas principalmente nós queremos que este tempo seja um tempo em que nós possamos tocar corações, possamos chamar a atenção de quem passar por ali, ver que é um povo diferente. Nós somos diferentes, nós temos o Senhor. E que todos nós, durante esta semana, possamos orar para que o Senhor nos dê um dia abençoado e um dia bonito de calor também, porque é importante, para nós podermos realmente, com t-shirt ou sem t-shirt, não precisamos, quem não tiver, não precisa estar preocupado com isso também.
pode aparecer na mesma. Vamos convidar amigos, vamos convidar pessoas que realmente possam estar connosco. Mas vamos pedir ao Senhor que toque corações. Que este tempo nós possamos tocar corações ali no parque da cidade. Amém? Muitos estão a pensar sair daqui no domingo e almoçarem já lá. Não irem sequer a casa. Outros vão a casa. Se for para mudar de roupa, também podem mudar de roupa aqui na igreja. Que esse não seja o problema. Mas podem almoçar lá, já vão marcando o lugar lá também. Nós vamos ter uma chamada de atenção, de maneira que nós estamos aqui. Nós somos a Igreja de Matosinhos. É isso também importante. A parte de confraternização está também a tratar disso. Tá bom? Um dia abençoado para todos. Um bom domingo. Vamos ficar novamente em pé para concluir o nosso culto. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, Ele confiará. Senhor Jesus, despede-nos em paz nesta hora, que a tua graça, o teu amor, as consolações do teu Espírito e a tua infinita misericórdia que é derramada sobre as nossas vidas a cada manhã possam estar conosco durante esta semana e para todo sempre. Como igreja nós oramos.